Olá pessoal, sou o professor César Hildo, vou estar com vocês com a disciplina de Sociologia, primeiro ano, aula de número 14, e vamos estar com uma temática bem interessante, legal, para a gente poder discutir na aula de hoje, que é a ideologia na publicidade e na mídia. Essa questão de ideologia é uma questão sociológica. É claro que a ideologia ela pode ser trabalhada em outras ciências, né, como no caso da antropologia e ciências sociais. Mas especificamente nós estamos falando da ideologia na sociologia, essa questão da ideia que foi cunhada e sustentada, né, mudada posteriormente por Karl Marx, quando ele faz a sua crítica, né, à forma que estava sendo feita pelos revolucionários, pelo mundo, mundo industrial, essas ideias que veio né, sustentar as políticas que imperaram, como a política de Hitler, de Mussolini e outras mais. Então, para você compreender essa contextualização da ideologia na publicidade e na mídia, é interessante compreender que sempre houve a questão da comunicação. Né? A comunicação era feita por cartas, posterior passou para o telégrafo, e aí na Segunda Guerra o rádio e a TV ela foi um instrumento muito usado para se comunicar, transmitir informações que são preciosas contra os inimigos. Acontece que ao longo da história a mídia em si, televisiva e rádio, ela passou a ser manipulada por pessoas tendenciosas, né? Porque quem faz as mídias geralmente é o comércio, e o comércio vive da produção, da distribuição, né? Da distribuição desses produtos, né? Do comércio desses produtos para chegar no consumidor. Então nós temos essas 4 cadeias que são interessantes para se manter a estrutura de uma publicidade. É interessante de quem sustenta essas publicidades, quem sustenta essas mídias e quem está por trás das ideias, né, de produção de massa. Então, geralmente não é o Estado que promove essas ideias, quem está por trás dos filmes, quem está por trás das novelas, quem está por trás das minisséries, dos desenhos animados, né? Quem está por trás disso não é o Estado. São pessoas interessadas de propagar suas ideias, de colocar suas ideias. E como que essas ideias elas podem ser absorvidas hoje nesse mundo pós-moderno, citado por Bauman como um mundo líquido, onde as coisas elas não são mais concretas, elas se desfazem como água nas mãos e não se posicionam de uma forma correta. Então nós vamos ter o nosso primeiro slide, que é a crítica, né, a ideologia, né, que Marx faz um apontamento. Então nós vamos ter aí, nos escritos de Marx, o conceito de ideologia manteve o sentido negativo de conhecimento distorcido da realidade social. A ideologia adquire um sentido positivo, como um conjunto de ideias elaborada pelo proletariado e que expressa seus interesses em contraposição à visão do mundo de classe dominante. É assim que Lenin refere-se à ideologia comunista. Então, essas ideias, elas têm um sentido positivo quando aquele que elabora essas ideias, ele tenta atingir um maior número de pessoas para colocar suas ideias, para opor suas ideias. E aí nós vamos ter alguns conceitos e vamos ter ali uma chavezinha bem legal, que a pessoa que está procurando fazer a comunicação, está procurando a luz, muitas vezes pode cair num abismo, pode cair numa situação que não tem mais volta. Então nós temos o conceito aí de propaganda. A propaganda tem como principal fator a realizar serviço de comunicação em massa, proporcionando mudanças de paradigmas com a economia e velocidade. Então essas informações que são propagadas pelas mídias, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, pela televisão, ela tem uma função social, ela tem uma função quebrar culturas, quebrar costumes, folclores e colocar a sua forma
global de pensar, um mundo globalizado, um mundo capitalista, né? Então nós vamos ter a propaganda. A propaganda ela é institucional. Trata-se de uma propagação de ideias ou do posicionamento de uma determinada marca no mercado sem finalidade comercial. Seu objetivo é o de informar o público sobre essa ideia. Então nós vamos ter a propaganda, por exemplo, da Coca-Cola, né? Você vai ver a Coca-Cola aí, uma multinacional, ela não é nacional, que ela, de certa forma, ela tem um posicionamento, né, diante do mundo. Ela coloca o seu produto como um produto ideal, satisfatório, que as pessoas podem ser felizes em consumir esse produto, né? A publicidade utiliza os meios de comunicação, as ferramentas de marketing, com a função de promover determinados produtos. O seu objetivo principal é o despertar o desejo de compra nos consumidores, levando à ação. O tom utilizado é sempre apelativo ou comercial. Então, pessoal, diante desse conceito de ideia, nós vamos ter o posicionamento de Marx. Marx vai falar sobre o capital, né, sobre o trabalho, ele vai falar sobre a ideia, ele vai falar sobre o idealismo e o fetiche. Quando ele chega no fetiche, ele vai dizer que os liberais capitalistas, para eles atingir o seu objetivo, eles maqueiam o produto e faz com que o produto seja algo que você realmente tenha necessidade. Às vezes você compra um produto que vai ficar guardado em casa e você não utiliza. Então, por trás da propaganda, por trás da comunicação, por trás das mídias, existe um interesse de quem produz aquilo. Ele quer atingir o consumidor. Então, nesse mecanismo que Marx vai apontar, existe o produtor e o consumidor. Se você não produz, você consome. Para você ter importância nesse mundo moderno, pós-moderno, você tem que ser consumidor-produtor, você tem que ter essa importância. Se você é consumidor, você é tratado como senhor. Então existem os templos de adoração do consumo, que são o supermercado, que são o shopping. Quando você entra nesses ambientes, geralmente os produtos são belos, são bonitos, né? Eles são desejáveis, né? A batata frita, o chocolate, a carne, ela é exposta de uma forma que seduz, que enfeitiça. Por isso que o nome é feitiço, né? Que enfeitiça o consumidor e faz com que ele tenha essa ideia de que ele necessita do produto. Então, o objetivo da propaganda, da comunicação de massa é atingir o consumidor inconsciente. Tudo bem? E aí vamos ter alguns slides, né? Que é a alienação pelas mídias. Nesse contexto, nós vamos ter sempre o posicionamento do consumidor como um ser alienado, que não dialoga com os meios de comunicação, é imposto a ele essas mídias, né? Não há um diálogo com os pais, não há um diálogo com a sociedade, com as famílias, com a produção de comercial, com a produção de filme, com a produção de novela, né? Não há uma escolha, o povo não escolhe o que vai passar, isso é imposto à sociedade de forma inconsciente, ela não opta, simplesmente está lá, é como se fosse um catálogo e você pode estar utilizando aquela mídia ou não, mas existe um fator por trás de tudo isso, que essas mídias que tem essas ideias, ela aliena o jovem, a criança, de forma inconsciente, que vai produzir essa sociedade doentia que nós temos aí. E aí o nosso próximo slide vai fazer esse apontamento, a influência negativa das mídias e das ideologias. Nós vamos ter aí duas charges bem interessantes. O menino de frente da televisão não tem nenhum tipo de acompanhamento de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que está responsável. E temos uma outra charge ali. Assim como o gatinho sustenta, né, os seus gatinhos, a porquinha, o cachorro, a televisão ela toma uma postura de como se fosse a mãe das pessoas. Ela influencia negativamente, né, no pensar dessas crianças, que são passadas diretamente para as crianças, sem ter um filtro. Não há um filtro, né, de pais poder escolher. Simplesmente o menino aceita aquilo que está lá. E por trás dessas mídias, muitas vezes, está lá, né,
o acesso à pornografia, acesso à informação de sexualidade de forma inadequada, vamos ter apologia para a violência, no caso aí do Tom Jerry disputando esse mundo aí com armas, ou seja, não há um diálogo de paz, né? E vamos ter a rainha aí fazendo consumo de drogas ilícitas, vão ter a imagem aí, por exemplo, do Pica-Pau com a arma na cabeça. Então, por trás dessas mídias, nós vamos ter vários fatores negativos que aliena, que faz com que o jovem não questione o mundo que ele está vivendo. Então, no sexto slide, vamos ter as ideologias pelas mídias no Brasil. Cria ideia normal e apego inconsciente pelo antiético e o imoral. Gera violência, duelo entre jovens e adolescentes, exposição à orientação sexual inadequada, consumo de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, promove atos, atitudes, hábitos incoerentes, inadequados, informação imediatista sem filtro a qualquer pessoa, intolerância, imprudência, negligência, racismo, preconceito, denigre a imagem feminista da mulher, né? Por exemplo, uma propaganda para os norte-americanos, onde a mulher seminua de calcinha e uma cerveja é algo que é o paraíso, é o sonho, né? Enquanto isso a gente não vê os comerciais nos Estados Unidos denigrindo a imagem da mulher, né? Amor sem limite pelos jogos, lutas livres, sexo, acesso, né, sem limite aos sites de pornografia, né? Então nós vamos ter várias coisas negativas, mas temos algo positivo também na questão das mídias, das ideias. Nós temos informação do mundo atual, como é que anda a política, né? E muitas vezes essas informações elas são alienadas, né? No caso, nós temos aí um duelo do atual governo executivo do nosso país lutando contra uma emissora, né, que, segundo o atual presidente, ela é tendenciosa. Então, nós temos aí um cenário de guerra, de briga, porque, segundo o presidente, essa emissora ela faz, né, uma certa apologia a determinados conceitos que para ele é antiético, né? Então, isso é o pensamento dele, não é o nosso. Então, nós temos aí esse aparato de informações que chegam às crianças, que chegam à sociedade, sem ter a intervenção, né, da sociedade civil organizada. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos prosseguir. A nossa conclusão é o seguinte: um Brasil com personalidade própria não precisa importar ideias marxistas, né? Não que eu tenho nada contra o marxismo, que é uma forma, um dogma político, né? Tem o direito de pensar assim, mas que seja você mesmo. O Brasil é um grande povo, né? É uma grande nação que é um corpo, é um tecido de ideias diferenciado. Tudo bem? Vamos para o nosso exercitando? Então nós vamos ter o nosso exercitando, a questão um pouco comprida, mas que vai dar para me ler pelo menos um enunciado, tá? As ideias da ideologia na sociedade capitalista pressupõem a elaboração de um discurso homogêneo, ou seja, uma única forma de pensar, não é heterogêneo, né? Pretensamente universal, que buscando identificar a realidade social com que as classes dominantes pensam sobre ela, esconde e oculta as contradições existentes e silencia as representações contrárias às dessa classe, parte do pressuposto de que a sociedade capitalista é uma sociedade harmônica, em que não há nenhuma forma de exploração. Então, diante dessas questões, nós vamos ter a alternativa 1, 2, a 3 e a 4. Então, lá nas alternativas, vamos ter a questão certa para essas questões aí, é a questão B. Apenas a questão A questão B, apenas o item 1, 2 e o 4 são os corretos para a nossa informação. Tudo bem? Então, professor César, vai ficar por aqui. Agradeço muito a você pela atenção. Acesse a plataforma eduqueceacre.br ou no YouTube as nossas aulas do Sociologia primeiro ano. Vai estar lá, Web Aulas EAD CE Acre. Professor César, fica por aqui. Tchau!